que seria da nossa vida sem os sanguíneos para nos alegrarem todos os dias? Esse temperamento que é comparado à estação da primavera, justamente por causa dessa ideia de colorido, alegria, calorzinho, envolvência e tudo aquilo que você possa imaginar de bom num relacionamento com alguém, né? Na relação interpessoal, no caso. Então hoje a gente vai falar de 5 características muito boas, de 5 qualidades desse temperamento. Então vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 características, 5 qualidades do temperamento sanguíneo. Então, se você é sanguíneo e está empolgado com a ideia de saber o quão legal você é, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e se você não é inscrito ou ainda não ativou o sininho, ativa ele aqui porque todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você vai receber notificação e a gente sempre enche esse canal aqui de recurso, de conteúdo, de coisas que são muito importantes para você se desenvolver como pessoa, lidar melhor com as pessoas no seu dia a dia, saber lidar com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, seus irmãos, sua professora, todo mundo que você quiser aprender a lidar. Então segue a gente aqui. Vamos lá então. O sanguíneo é um temperamento que a gente sempre fala aqui, a parte estrutural, teórica da coisa. Ele é quente e úmido, então ele vai ser extrovertido, vai ser envolvente, é extremamente ligado à comunicação. Então o sanguíneo gosta de falar sobre qualquer coisa, sobre nada, sobre tudo ao mesmo tempo. Ele tem essa necessidade de expressão através da fala. E por causa dessa parte da envolvência somada com a fala, ele se torna uma pessoa muito dos relacionamentos. Então, vamos botar assim que a base de existência do sanguíneo é se relacionar com pessoas. Isso para ele é algo muito importante. Caso você seja sanguíneo e não goste de lidar com gente, sugiro que você procure ajuda profissional aí, porque isso não é normal do temperamento. Mas vamos lá, quais são as qualidades que ele tem? Primeiro de tudo, sociabilidade e comunicação, que é justamente esse ponto que a gente está falando aqui. Para o sanguíneo, essa parte de socializar, de conhecer pessoas novas, de se expressar, de precisar conversar, precisar puxar um assunto, precisar dar uma palestra sobre um assunto que ele conheça, se apresentar num lugar onde ele não é conhecido, isso não é dificuldade para esse temperamento. Ah, Ruth, mas eu sou sanguíneo e eu tenho dificuldade com isso. Muito provavelmente por questões de timidez, né, que são ali trabalhadas na sua insegurança, mas se você tiver um assunto, experimenta fazer isso. Conhecer um assunto de uma forma mais intensa, mais profunda, para você se sentir seguro nele. Onde você precisar falar desse assunto, você vai conseguir falar sim, porque isso é normal do temperamento. Então, mesmo que você tenha problemas com a timidez, isso não significa que você não vai conseguir falar sobre esses assuntos. Às vezes você vai ter um pouco de dificuldade, medo da resposta que você vai receber das outras pessoas, mas ainda assim, os sanguíneos tímidos que eu conheci na minha vida e os que eu conheço ainda até hoje, eles, nossa, são nota 10 nessa parte comunicacional e de se apresentar em ambientes onde eles não são conhecidos ainda. A segunda qualidade é a energia e o entusiasmo. Vocês estão vendo que vem 2 qualidades por vez quase, né? O sanguíneo é um temperamento que ele é muito enérgico, ele é muito empolgado, ele é muito entusiasmado. E isso não fica só pra ele. Ele não gosta das coisas só pra ele, ele não se alegra só pra ele não se entusiasma só pra ele. Ele consegue influenciar outras pessoas com essa presença entusiasmada. Então, muitas vezes, um sanguíneo que está ali no ambiente de trabalho, onde todo mundo está meio murchinho, meio cabisbaixo, o fato dele conseguir se entusiasmar às vezes com uma ideia pode colocar todo mundo para cima. E aí todo mundo vai se sentir energizado para trabalhar também, porque o sanguíneo ele tem essa facilidade de absorver as emoções que estão no ambiente, mas ele também consegue transmitir e afetar as outras pessoas por causa dessa extroversão dele. Então, esse fato dele ser entusiasmado e ter muita energia também é uma coisa muito legal desse temperamento. A terceira característica é o espírito colaborativo. O sanguíneo ele tem um desejo muito grande de participar, de ajudar, de estar junto com pessoas. Então, muitas vezes no trabalho, ele vai ter aquela proatividade, mas não vai ser a mesma proatividade do colérico, que é uma proatividade de vou atingir os meus objetivos, custe o que custar. O que é uma proatividade muito boa também, só que do sanguíneo é diferente no sentido que vai ser uma proatividade voltada para ajudar o próximo. Então, às vezes, ele vê uma necessidade de um colega de trabalho, ele já se oferece,
conhece, já faz junto, principalmente quando o ambiente é saudável, né? Eu sei que tem sanguíneo assim que não gosta de gente folgada, que evita fazer as coisas pros outros, mas quando tem um ambiente favorável, ele consegue colaborar com muito mais facilidade. E aí isso é uma coisa muito boa, porque é um temperamento que é ágil, costuma fazer as coisas de uma forma muito rápida, então ele consegue desenrolar muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, por ele ter esse espírito colaborativo, ele acaba ajudando as pessoas nesse sentido, de fazer as coisas junto, ver onde está precisando de uma ajuda, ir lá e se oferecer, botar uma coisa para acontecer. Isso também acontece muito com esse temperamento. Quarta qualidade, eles são comunicativos e carismáticos. Eles não são apenas comunicativos, eles não vão apenas conversar com as pessoas e nem somente conseguir se apresentar, mas eles conseguem cativar o público com a forma como eles tratam essas pessoas. Isso pelo menos em 90% dos casos. Já vi sim sanguíneos, tanto que trabalham na mídia, que se expõem também, que não parecem ser tão carismáticos assim, eles parecem um pouco sem graça. Mas o que eu percebo desses sanguíneos? São sanguíneos que estão tentando não parecer sanguíneos. Sanguíneos que às vezes tratam de assuntos sérios e eles querem parecer muito polidos, muito políticos, serem aquelas pessoas assim que... Hoje eu vou ensinar a vocês a lidar com tal coisa. E aí, quem tá vendo de fora percebe que não encaixa, que tem alguma coisa que não encaixa. Eu sei que vocês já tiveram essa experiência de assistir alguém que tá agindo de um jeito que vocês ficam, gente, não encaixa. Muitas vezes pode, não tô falando que sempre é o caso, mas pode ser o caso de um sanguíneo que no dia a dia ele é uma pessoa super animada, super descolada e tal, que consegue conversar com todo mundo, só que na hora dele se apresentar para as pessoas, ele acaba sendo tipo... tentando tirar justamente aquilo que é legal nele. Pode ser por uma questão traumática, por ele escutar que não, para falar desse tipo de assunto você tem que ser muito sério. E não é, gente. O legal é a gente ser a gente mesmo. Claro, respeitando regras é o essencial, mas eu entrei nesse assunto só para falar que às vezes um sanguíneo pode não estar parecendo carismático quando ele está se forçando a parecer muito sério. Em linhas gerais, é um temperamento que sim, consegue cativar as pessoas com a forma dele ser, justamente porque ele é muito espontâneo, sincero, e as coisas vêm assim e ele consegue externalizar com muita claridade, ele é muito cristalino nas intenções dele, e isso acaba fazendo com que as pessoas se atraiam e sejam convencidas por ele, por isso dessa questão do carisma. Você tá gostando do assunto aqui, mais uma vez, deixa o seu like. Se você quiser entender mais sobre esse temperamento, o vídeo não acabou, tá? Mas se você quiser entender mais sobre esse temperamento ou sobre qualquer um outro, às vezes você é de outro temperamento e está assistindo um vídeo de sanguíneo para poder entender como é alguém da sua família, a gente tem o nosso e-book aqui embaixo na descrição, onde a gente fala bastante sobre a estrutura, a gente explica de forma aprofundada como funciona cada temperamento, e aí a partir disso você pode conseguir lidar melhor com as pessoas à sua volta. Então, se você quiser, dá uma olhada aqui embaixo. Por último e não menos importante, a quinta característica é a empatia e a sensibilidade do temperamento sanguíneo. Como o sanguíneo é um temperamento úmido, a umidade faz com que as pessoas acabem sendo afetadas no momento de uma emoção acontecendo. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar. Tá numa festa, tá todo mundo alegre, ele vai estar alegrão lá no meio. Se tem um lugar onde tá todo mundo triste, vamos supor, né, um funeral, por exemplo, ele vai se sentir triste com aquela movimentação triste e muitas vezes ele vai chorar com essas pessoas. Isso é uma forma de empatia. Então, o sanguíneo ele tem facilidade em ler as emoções das outras pessoas e muitas vezes ele sofre junto. E o legal daquela parte que a gente falou da espontaneidade, dele ser uma pessoa ativa e proativa nesse sentido de querer ajudar o próximo, é que ele pode usar isso para querer ajudar as pessoas no sentido emocional, às vezes de prestar um apoio, acolher, né? Às vezes querer fazer uma graça para ver a pessoa rindo num dia em que ela tá mais para baixo, mas ele tem essa percepção de como as outras pessoas estão se sentindo de uma forma muito legal. Só tem que tomar cuidado que às vezes tem sanguíneo que não gosta de perceber tristeza e acaba se afastando das pessoas que estão para baixo e não se oferecendo tanto como ajuda. Talvez seria um ponto legal para você que é sanguíneo aí prestar atenção, que a sua alegria ela é tão contagiante que pode ajudar sim pessoas que estão ali meio para baixo em algum momento, claro, tentando não ser invasivo, mas não deixando de usar isso que você tem como uma coisa muito natural para ajudar outras pessoas também. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aqui. Mais uma vez, se você é seguidor fantasma, se inscreve aqui, ativa os sininhos. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até a próxima!